Hello friends! A aula de hoje vocês vão aprender sobre there is e there are. A diferença de there is e there are, quando usar, como usar e por que usar cada um, ok? Então vamos lá. There is e there are indica existência de algo, como por exemplo, haver no sentido de existir, ok? Vamos entender para ficar bem claro, vamos olhar os exemplos que eu tenho para vocês aqui. There is, primeiro de tudo, é singular. Por exemplo, singular, tem uma menina do outro lado da rua. É singular, é uma menina. Tem um menino jogando futebol. Singular, é um menino. Tem um carro na frente da minha casa. Singular, um carro, ok? Lembrando que singular é um ou uma, alright? Maravilha! Então, já entendendo o que é o there is, que é singular, nós temos o there are, que significa plural. Maravilha! Então, como assim? Vamos lá. Tem duas meninas no outro lado da rua. Tem dois meninos jogando futebol. Tem dois carros na frente da minha casa. Plural, dois ou mais, ok? Maravilha! Então, já entendendo que there is é para singular e there are é para plural, vamos para os exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Na forma afirmativa, galera, é muito importante entender uma coisa. There is a girl in the classroom. There is a girl in the classroom. Há uma menina na sala de aula. Olha só, em português, nós falamos o seguinte: tem uma menina na sala de aula ou há uma menina na sala de aula, ok? Mas note só, tem. Então, esse tem, normalmente, quando nós estamos falando em português, é o ter. Ou seja, eu tenho um carro, tenho uma menina na sala de aula. Basicamente, não muda. E quando nós estamos falando em inglês, é muito importante que o there is e o there are, ele vai entrar no sentido de existir. Existe uma menina na sala de aula, não soa muito bem, ok? Então, como que vai ser? Há uma menina na sala de aula, alright? Legal. Vamos para mais um exemplo para ficar bem claro para vocês. There are two boys in a car. There are two boys in a car. Há dois meninos no carro. Olha só. Vanderlei, mas eu não posso falar have two boys in a car porque é ter, certo? Porque o have é o verbo ter. Então eu posso usar o have two boys in a car? Não, não pode usar, que está errado, ok? There is e there are é no sentido de haver. Então, é diferente do verbo ter, que é o have, ok? Legal. Então, já entendendo esse ponto que o have eu não posso usar no sentido de haver, não tem como, eu não posso usar, que está errado, eu não posso usar o have no sentido de existir, ok? Eu só posso usar o have no sentido de posse, de ter. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, ok? Agora, no sentido de existir, haver, eu devo usar o there is ou o there are. Maravilha! Vamos para mais um exemplo. Então, nós temos o seguinte: singular e plural. Vamos para mais um exemplo no singular. Let's go. There is a plate on the table. There is a plate on the table. Há um prato na mesa. De novo, olha só. Há um prato na mesa, em português você vai falar, Vanderlei, mas eu não falo há um prato na mesa, eu falo tem um prato na mesa. Então, por que eu não posso colocar de novo o have? Pois ele é o ter. Então, de novo, não pode usar, porque o prato, ele está na mesa, ou seja, há um prato na mesa, e não é tem um prato na mesa, mas na língua inglesa, right? Cuidado com isso. É um dos erros que mais acontece com os iniciantes da língua inglesa, right? Maravilha! Vamos para mais um exemplo agora no plural. There are 5 plates on a table. There are 5 plates on a table. Há 5 pratos na mesa. 5 pratos, o que é? Plural ou singular? Plural, ok? Por essa razão, nós vamos usar o there are, ok? É muito fácil vocês entenderem aqui, galera. É o seguinte, is é singular, are, plural. O there, você não vai traduzir, ok?
Is, de novo, singular, are plural. Esse é o segredo. Ah, Vanderlei, então estou entendendo. Então aqui você usou o seguinte, there are 5 plates on a table. Eu poderia trocar aqui por 5 maçãs e aí seria o there are, certo? Certo. Então seria assim, there are 5 apples on a table. Ah, existe, mas você não vai interpretar assim como existir. Existe 5 maçãs na mesa. É estranho. Não combina, não fica legal, certo? Então você vai usar as 5 maçãs na mesa. Mas lá vai uma dica muito importante. Anote aí. Como nós estamos interpretando, passando do inglês para o português, até digo que você não vai usar as 5 maçãs na mesa no dia a dia. Você vai interpretar como tem 5 maçãs na mesa. Só atenção, quando você estiver falando em inglês ou escrevendo em inglês, não pode usar o have, ok? Muito importante isso. Não queira traduzir do português para o inglês ao pé da letra ou do inglês para o português ao pé da letra, que não vai funcionar, alright? Legal. Então, beleza. Se nós temos a forma afirmativa, que é o que nós fizemos, there is, there are. There is a girl on the road. Tem uma garota na estrada. There are 5 apples on a table. Há 5 maçãs na mesa. Tem 5 maçãs na mesa. Se eu tenho essa maneira de falar, lógico que eu tenho também a forma negativa, ok? Então vamos para a forma negativa. Let's go. There is not, olha só que legal, galera. There is not a book on the table. Na forma negativa, o que você vai fazer? Simplesmente você vai adicionar o not. Então, note uma coisa. Nesta sentença, se a gente tirar there is a book, vamos tirar o not fora. There is a book on the table. Há um livro na mesa. Agora eu quero falar que não há um livro na mesa, eu simplesmente vou adicionar o not. Olha só. There is not a book on a table. Ok? Simplesmente adicione o not depois do verbo to be, do is ou are. Plural ou singular, independentemente, alright? Legal. Vamos para mais um exemplo. There are, let's go. There are 2 dogs in that house. Again, there are not, olha só, there are not 2 dogs in that house. Não há 2 cães naquela casa. Não tem 2 cachorros naquela casa. Alright? Então, olha só. Agora você vai falar assim, ah, professor, agora estou entendendo, está ficando fácil. Ou seja, para a forma negativa eu adiciono not. E se eu não colocar o not, essa sentença ficou positiva. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei que é fácil, ok? Legal. Então vamos para mais um exemplo. Olha só, galera, uma coisa que é muito bacana. Quando nós usamos no dia a dia, quando estamos falando inglês, o mais rápido possível, no sentido a gente quer encurtar qualquer coisa que dá, ok? Por exemplo, se nós usamos aqui o there is not, mas note que eu falar there is not é um pouco mais longo do que eu falar there isn't. Olha só que legal. Então vamos abreviar esse negócio, né? Então vamos lá. Vamos lá. There isn't a girl in that room. Vamos lá. There isn't a girl in the room. Não há uma garota na sala. There isn't a girl in that room. Não há uma garota naquela sala. Ok? Então, a mesma coisa. O there isn't é uma abreviação do there is not. Ok? Vanderlei, agora uma pergunta. Qual é a maneira que eu vou falar com mais frequência? There isn't ou there is not? Você vai usar com maior frequência there isn't. Como eu venho dizendo, quando estamos falando inglês, no dia a dia, na realidade, a gente quer abreviar tudo, a gente quer ser rápido, objetivo, ok? Em inglês é assim que funciona. Em português também é assim que funciona, alright? É só ter essa mentalidade de seja rápido para falar, ok? Maravilha. Então vamos para mais um exemplo.
Se eu tenho essa short form, se eu consigo abreviar no there is not para there isn't, que é o singular, eu também tenho para o plural, ok? Então vamos ver como é que fica. There aren't 5 books on the shelf. Again, there aren't 5 books on the shelf. Não há 5 livros na prateleira, ok? Não há 5 livros na prateleira. Então, olha só, também vamos fazer essa abreviação, ok? Vamos abreviar, vamos deixar curta essa sentença, vamos falar um pouco mais rápido, alright? There are not virou there aren't. Aren't. Essa é a pronúncia, alright? Maravilha! Agora você já entendeu uma coisa, certo? Quando estamos afirmando, nós vamos usar o there, e aí o to be, se é para o singular ou é o plural, que é o is ou are. E quando nós estamos negando alguma coisa, a gente só vai adicionar o not. E temos a opção de abreviar, alright? Legal. Mas se nós temos essas duas maneiras de falar, claro que a gente também tem a forma de fazer a pergunta, alright? A forma interrogativa. Então vamos lá, vamos aprender como fazer pergunta usando o haver, o ter, existir, alright? Vamos lá. Is there a book on the table? Again, is there a book on the table? Olha só, há um livro em cima da mesa? Há um livro na mesa? Ok? O que vai acontecer aqui, galera? É muito fácil. Você simplesmente vai pegar o verbo to be e vai jogar para frente. Então, ou seja, nós estamos falando do que aqui? Um livro, a book. A book é o que? Um ou uma. Ou seja, nós estamos falando de um livro é plural ou é singular? É singular. Então, nós vamos usar o is. Manda o is para frente do there, virou uma pergunta, interrogação, ok? Muito fácil, alright? Vamos para mais um exemplo, agora no plural. A gente está falando aqui de two dogs. Two dogs, alright? Two dogs, plural, 2 cães. 2 cães eu vou usar o are. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou jogar o verbo to be para frente do there e eu tenho uma pergunta no plural. Há 2 cães naquela casa? Alright? Então, vamos lá. Are there 2 dogs in that house? Are there 2 dogs in that house? Há 2 cães naquela casa? É uma pergunta. Cuidado, aqui vai uma dica muito importante para você, alright? É muito importante também a entonação. Eu não posso falar simplesmente are there 2 dogs in the house? Sem que tenha essa entonação de pergunta, que é muito legal, que a gente usa muito em inglês, na mesma forma que nós usamos em português, ok? A diferença de fazer uma pergunta em inglês e em português é a seguinte: em português é só entonação. Em inglês eu preciso, deve ter um verbo auxiliar. Algo que indique que aquilo é uma pergunta. E nesse caso nós temos o verbo to be. Is there ou are there, ok? Legal. Vamos para mais um exemplo aqui. Is there a plate on the table? Is there a plate on the table? Há um prato na mesa? Olha só, há um prato na mesa? Existe um prato na mesa? Tem um prato na mesa, ok? Legal. Aqui, como nós estamos falando de a plate, um prato, nós estamos falando no singular. Singular is na frente do there. Indicou a pergunta, está tudo certo, ok? Legal. Mais um exemplo. Are there 3 people in that room? Again, are there 3 people in that room? Alright? Há 3 pessoas dentro daquela sala? Olha só, há 3 pessoas dentro daquela sala? Nós estamos falando de 3 people. 3 pessoas. É plural. Se é plural, are na frente do there, ok? Legal. Galera, é muito importante o there is e o there are para você usar no dia a dia,
Porque o que acontece? Nós usamos muito, tem um carro do outro lado da rua, tem uma máquina lá do outro lado, ok? Tem uma casa muito bonita. Ah, eu vou visitar uma cidade e de repente eu quero perguntar para alguém assim, e eu fico doente, ou alguém da minha família fica doente, eu quero perguntar. Ei, uma pergunta, tem um hospital nessa cidade? Olha só, como que eu vou falar have hospital in the city? Não, eu não posso usar o have. Eu tenho que usar o there is ou there are. E se é uma pergunta, lembrando que question, pergunta, eu vou jogar o verbo to be para frente. Is there a hospital in the city? Há um hospital nessa cidade? Essa é a jogada, ok? Então, assim, é muito importante você entender que o there is e there are é muito importante no seu dia a dia quando você está falando inglês, ok? Usamos muito, galera, muito mesmo. Um outro exemplo, imagine que você viajou para um outro país ou uma cidade, enfim, você está lá em Orlando e você não conhece, você quer perguntar se tem um restaurante na cidade, ali ou em torno do local que você está, ok? Imagine que você quer comer, você está com fome, você vai e pede uma ajuda, você pede para alguém na rua ali, com licença, sabe me dizer se tem um restaurante aqui, perto daqui? Ok? Sabe me dizer se tem? Olha só, galera, em português a gente usa o ter para tudo. Tem um restaurante nessa cidade? Tem uma menina do outro lado da rua? Tem pessoas dentro da sala? Tem pessoas na reunião? Ok? Tem pessoas jogando futebol? Tem uma loja famosa aqui? Tem uma estação de metrô? Tem uma estação de ônibus? Tem ônibus? Enfim, qualquer coisa que você quer usar ou qualquer coisa que vocês queiram usar no sentido de ok? Tem, ter, tem no sentido de haver, cuidado. There is, there are, alright? Para fazer perguntas, is there, are there, ok? Se você está negando, você vai usar there is not ou there isn't, ok? Para singular. Para plural, você vai usar there are not ou there aren't, alright? Muito importante essa dica para você. Anote, tenho certeza que você vai usar no teu dia a dia, em qualquer lugar que você for no mundo todo, ok? Maravilha! Se a aula de hoje te ajudou, se a aula de hoje deu um up no teu inglês, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar essa aula. Muito importante. Se vemos na próxima aula. See you, take care, bye!